Olá pessoal, segundo vídeo da parte de funções. Agora a gente vai trabalhar domínio contra domínio e imagem, né? Basicamente o domínio de uma função, você tem uma função f que vai de um conjunto A para o conjunto B, domínio é o conjunto de partida. O conjunto de partida é o meu domínio da função, né, de onde partem os elementos. O conjunto de chegada é o contradomínio. Conjunto de chegada é o contradomínio. Então, dado uma função f que vai de A em B, o conjunto A é o domínio, né, conjunto de partida, e o conjunto B é o contradomínio, o conjunto de chegada. Então, por exemplo, em cada um desses diagramas aqui, se eu estiver construindo funções de A para B, em cada um desses diagramas aqui está o domínio, no caso aqui está o domínio, no caso aqui está o domínio, e aqui está o domínio, né? Aqui está um domínio, mas aqui tem um errinho, deixa eu corrigir o erro aqui. Agora sim, se esse 3 não tiver ligado a ninguém, ele não é função. Então, erro corrigido, agora tem domínio. Se não for função, não tem como eu falar sobre domínio. Então tá aqui, essa é a ideia de domínio e contradomínio. O que é imagem? Imagem são os elementos do contradomínio que estão relacionados com alguém, né? E em y pertence à imagem de uma função, se e somente se existe um x no domínio, x pertencente ao domínio, tal que f de x é igual a y. Em outras palavras, eu tenho y dentro da imagem se ele estiver relacionado com alguém do domínio. Se ele não estiver relacionado com alguém do domínio, ele não faz parte da minha imagem. Então, vamos lá, eu vou escrever aqui, quem que é o domínio? Aqui, o domínio é o conjunto A, todo o conjunto A. Quem que é o contradomínio? Todo o conjunto B. Agora, nesta questão, quem que é a imagem? A imagem, nesse caso, são os elementos formados pelo 1, 3 e 7. Aqui somente o 1 tem relação com alguém, o 3 tem relação com alguém e o 7 tem relação com alguém do domínio. Repara que o 5, ele não tem relação com ninguém do domínio. Uma observação é que isso é função, tá? Eu disse que não podia sobrar ninguém quando se trata de função, mas eu disse que não pode sobrar ninguém do domínio, tá? Pode sobrar elementos na imagem. Então, o 5 é o elemento que sobra. Esse elemento não faz parte da minha imagem, do item A. Se eu pegar aqui o item D, o A novamente é o meu domínio, todo o meu domínio, né? Tem que ser, porque não pode sobrar ninguém. O contradomínio, novamente, é todo o conjunto B, é todo o conjunto de chegada. Já a imagem participa do conjunto imagem somente os elementos 1, 2, 3 e 4. O elemento 5 e o elemento 0 não faz parte da minha imagem. Eles não fazem parte da minha imagem, porque eles não estão relacionados com ninguém lá do domínio. Então, esse é o conceito de domínio contra domínio e imagem. Exemplos aqui, se eu tenho um conjunto A e conjunto B são todos inteiros. Então eu tenho uma função de A para B. Na verdade eu tenho uma função que vai dos inteiros nos inteiros. Inteiro nos inteiros. Então a minha função faz o quê? Ela pega um x aqui e ela leva esse x no dobro dele mais 1. Leva o x no dobro dele mais 1. É isso que a minha função faz. Se eu quiser construir um diagrama com o domínio, colocar os inteiros aqui dentro desse diagrama, menos 2, menos 1, 0, 1, são infinitos. É o conjunto de domínio infinito. Conjunto de contradomínio, por sua vez, também é infinito, né? O menos 2 é elevado em quem lá? Menos 2, aplicado na função f, aí o menos 2, f de menos 2
é a mesma coisa que 2 vezes menos 2 mais 1. Que é isso que a função faz, ela dobra e soma 1. Dobra e soma 1. Né? Multiplica por 2 e soma 1. Isso dá menos 4. Mais 1 é menos 3. Menos 4 mais 1, menos 3. Aí o menos 1. Menos 1 é elevado lá nos inteiros. Eu multiplico por 2. O que é o f de menos 1? Eu multiplico por 2 e somo 1. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1, menos 1. E aí eu vou construindo. A pergunta, será que a imagem do meu conjunto, será que a imagem é todos os inteiros? Né? Será que a imagem e o conjunto dos inteiros, ou melhor, será que a imagem será todo o meu contradomínio? Né? O que você acha dessa resposta? Será que existe alguém inteiro que não consegue ter representação aqui? Olhando essa expressão, tem um cara aqui que parece que fugiu que é ao menos 2, né? Será que existe algum x? Quando eu aplico f de x, ele gera o menos 2? Será que algum número vezes 2 mais 1 gera menos 2? Algum número inteiro, entenda isso, conjunto dos números inteiros. Para descobrir isso, aqui repare que quando eu calculo f de menos 2, eu troquei, né, a variável x por menos 2. Agora eu não quero descobrir quando o menos 2 é elevado em quem? O menos 2 elevado no menos 3 através da f. É isso que eu descobri aqui. A minha pergunta agora é que se o menos 2 é elevado pela f, tem alguém levado ao menos 2 pela f. Ou seja, um f de alguém gera menos 2. Essa é a pergunta. Para responder essa pergunta, a troca agora acontece o seguinte. Eu sei que f de x é igual a 2x mais 1. Se eu estou querendo que esse cara tenha valor, né, que ele valha 2, então eu tenho que definir se existe tal x. Mas detalhe, existe tal x dentro do conjunto de partida. Quem que é o conjunto de partida? Os inteiros. Que fique claro isso. Esta equação, resolvendo ela, eu vou ter menos 2 subtraindo menos 1 de cada um dos lados da expressão, eu vou ter menos 2 menos 1 igual a 2x. Aqui menos 1 mais 1 cancela, é zero, né? Fica zero. Então eu vou ter 2 vezes x igual a menos 3. 2 vezes x. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Divido por 2 ambos os lados. Né? Divido por 2 ambos os lados. O que eu vou ter aqui? Simplifica. Eu vou ter que x tem que ser igual a menos 3 sobre 2. Mas isso aqui não pertence ao domínio. Não pertence ao domínio. Logo, o menos 2 não tem representação lá. Não existe nenhum elemento inteiro dentro do conjunto dos inteiros que é elevado a menos 2. Né? Por esta relação, por esta lei aqui, por esta regra, por esta função aqui em cima. Muito bem. Como eu resolvo isso? Como eu posso ter representação aqui? Observação, então aqui a imagem não é todos inteiros, né? A imagem ela está contida nos inteiros, mas não é todos inteiros, porque, por exemplo, o 2 não pertence à imagem. Então, o menos 2, né? Menos 2 não pertence à imagem da minha função ali. Como é que eu posso resolver essas coisas? Eu posso resolver pensando, por exemplo, a mesma conta, e se o conjunto de partida fosse os reais? Né? O conjunto de partida sendo os reais, então eu tenho o conjunto que parte dos números reais
e chega nos números reais, né? Nesse caso, se eu pegar um elemento aqui, raiz de 2, o raiz de 2 é elevado em quem pela minha função? Minha função, novamente, multiplica por 2 e soma 1. Então, a f de raiz de 2, ela é o dobro de raiz de 2 mais 1. Não preciso fechar esse cálculo, é um número irracional, né? Não preciso melhorar ele. E esse é o valor que eu vou atingir aqui, 2, raiz de 2, mais 1. Aí vem a pergunta contrária. Será que o raiz de 2 se liga a alguém lá? Ou, se liga não, né? Alguém aqui é ligado ao raiz de 2? Para responder essa pergunta, eu tenho que determinar que raiz de 2 seja igual ao dobro do x mais 1. Ou seja, eu vou tentar determinar esse x. Fazendo as operações, né? Fazendo as operações, subtraindo menos 1 dos dois lados, fica assim, né? Raiz de 2 menos 1 igual a 2x. Dividindo por 2 ambos os lados, então eu tenho raiz de 2 menos 1 sobre 2 igual a x. Ah, mas deu um número estranho e tal. Independente de ser um número estranho ou não, ele é um número real. Então existe esse cara aqui do lado de cá, que é o raiz de 2 menos 1 sobre 2, que é elevado lá no raiz de 2. Né? Logo aqui, a imagem, né, parece que é igual ao contradomínio, mas que a imagem são todos reais. Mas ainda a gente tem que pensar nisso. Será que a imagem são todos reais? Para pensar sobre isso, nós vamos pensar mais para frente graficamente, né? Como é que fica o gráfico dessas expressões. Agora eu vou pensar algebricamente. Para pensar se é todos reais ou não, eu tenho que pegar um ponto genérico aqui, e pensar o seguinte: esse ponto pode aparecer aí, pode ser escrito, existe um x que gera esse ponto? O lance aqui é isolar o x. Se você isolar o x, você vai ver que o procedimento vai ficar igualzinho que eu fiz anteriormente. Então, seja o ponto que você escolher do lado de cá, se você pegar esse ponto, fazer menos 1 e dividir por 2, é o cara que se liga a ele aqui. É o cara que está ligado a ele aqui. Então, o que eu estou dizendo é que o f aplicado em y menos 1 sobre 2, ele é igual a y. É isso que eu estou dizendo. Que o y menos 1 sobre 2 é elevado aqui. Né? O elemento é elevado ali. Para mostrar que é mesmo, basta você seguir o que a função faz. A função dobra e soma 1. Dobra e soma 1. Pega esse elemento aqui, dobra e soma 1. Se você pegar esse elemento, dobrar e somar 1, você vai perceber que só vai ter o y. Né? Que significa que esse cara é elevado a esse aqui, de modo geral. E aí eu concluo, algebricamente, que a imagem é todo o contradomínio, neste caso. A imagem, todos os elementos reais. Qualquer elemento real que eu pegar, eu tenho alguém lá que vai corresponder a ele. Sempre acontece isso? Não. Para fechar a ideia de domínio e imagem, por exemplo, ó, eu tenho uma lei aqui, y igual a 3, eu tenho uma função que é y igual a 3x mais 4. Estou escrevendo y igual a 3x mais 4, mas eu poderia escrever assim, né, f de x igual a 3x mais 4. Sempre vou tentar fazer essa associação, pensar que o f de x é igual a y. Não precisa ser igual a y, pode ser a letra que for, né? Não precisa ser nem f de x. Mas é só uma associação que a gente sempre faz. Quem que é o domínio disso aqui? Eu tenho a lei, aqui está a lei. Né? Ou está a função. A pergunta é, e aí?
Quem que é o domínio? Não falei mais nada sobre isso. Toda vez que o domínio não aparecer, a gente vai considerar o maior domínio possível. O maior domínio possível. O maior domínio de todos é o conjunto dos reais. A priori, maior, entre aspas, aí, o conjunto mais abrangente que nós conhecemos é o conjunto dos números reais. Então você tem lá o conjunto dos naturais, que por sua vez está contido no conjunto dos inteiros, que por sua vez está contido no conjunto dos racionais, e aí você tem o conjunto dos irracionais, e depois engloba tudo isso o conjunto dos números reais. O conjunto real é o maior conjunto numérico possível de ser usado, né? O maior possível. Toda vez que você não tem determinado o domínio, explícito ali quem é o domínio, você vai usar o maior conjunto possível. Maior conjunto possível. E nesse caso, nesta função, o maior conjunto possível, o domínio desta função, é o conjunto dos números reais. É o conjunto dos números reais. Qualquer elemento real pode ser colocado aqui. É isso que eu estou dizendo. Qualquer elemento real pode ser colocado aqui. Significa que, por exemplo, o domínio, o raiz de 3, pertence ao domínio. Então, significa, se o raiz de 3 pertence ao domínio, existe um y que é igual a 3 vezes raiz de 3 mais 4. Existe um y assim, que se relaciona com raiz de 3. Esse é o maior domínio dessa expressão. Né? Já a expressão de baixo, a expressão do item B, nós temos um pequeno problema nela. Você tem ali y igual x mais 3 sobre x menos 1. Esse caso, o domínio não são todos os reais. Por que não são todos os reais? Professor, mas é todos os reais sim, qualquer número eu posso pôr ali. Por exemplo, eu estou aqui fazendo minha conta, eu percebi que eu posso jogar o 2 ali, né? Se o x for igual a 2, então eu vou ter 2 mais 3 sobre 2 menos 1. 2 mais 3 é 5, sobre 1 é 5. O que significa isso? Que o 2 se relaciona com 5 através dessa função, né, desta lei aí que eu tô determinando. O 2 então funcionou bem. Acontece que tem um cara, especificamente um cara, que não funciona bem, que é o 1. Porque, por exemplo, se você faz que o x é igual a 1, se o x é igual a 1, o que vai acontecer? Vai acontecer 1 mais 4 sobre 1 menos 1. Isso aqui é 5 sobre 0. 1 mais 3, né? Desculpa. 1 mais 3. Isso é 4 sobre 0. 4 sobre 0 não é um número real. Na verdade, nem sei o que é isso. É uma indeterminação. É algo, né, indeterminado. Mais do que indeterminado, né? Acho que é algo impossível mesmo. Isso é algo impossível, se você parar para pensar. 4 dividido por 0, né? Pode ser 2, não resolve. Não resolve. Pode ser 3, não resolve. Então, isso aqui é impossível, não é um número real. Né? Isso aqui não é um número real. Logo, o 1 não é levado a ninguém. Se você deixa o conjunto do domínio como todos os reais, o 1 não ser levado em ninguém, você deixa de ter função. Porque pensa assim, você tem lá o conjunto dos números reais. Raiz de 2, menos 1 sobre 2, 0, 1. O raiz de 2 se liga a alguém lá. O menos meio se liga a alguém lá. O 0 se liga a alguém lá. Lá eu digo o conjunto de chegada. Contradomínio aqui, que eu nem dei nome para ele. Aqui está o conjunto de partida, conjunto de chegada. Mas o menos 1 não tem ligação. Menos 1 não é levado em ninguém. Né? Ele não é levado em ninguém. Real. Conjunto dos reais. Logo, esse menos 1 não pode fazer parte do domínio, senão eu perco a noção de função. Eu perco a noção de função.
Logo, o domínio desse conjunto são todos reais, excluindo o 1. O 1 não pode fazer parte do domínio. De modo geral, pessoal, eu não posso ter divisão por zero. Não posso ter divisão por zero. Então, a primeira dica é, vai analisar o domínio de uma expressão, de uma lei, de uma função, de uma regra. Tem divisão? Tem divisão? Tem. Essa divisão pode dar zero? Se essa divisão pode dar zero, pode excluir essa possibilidade. Exclua a possibilidade dessa divisão dar zero. Por exemplo, ó, eu vou pegar uma f de x. Uma f de x igual a 2x sobre 4x menos 1, por exemplo. Isso é uma divisão. Eu tenho uma divisão aqui. Será que essa divisão pode dar zero? Existe algum elemento que eu aplico a f? Desculpa, essa divisão pode ter denominador no denominador zero? Existe algum elemento que eu aplico em x que vai fazer com que isso aconteça? Porque se o denominador der zero, isso aqui passa a ser, não é real. E existe um cara que faz isso zerar. O cara que faz isso zerar é o cara que é igual a 4x igual a 1, que por sua vez é igual a x igual a 1/4. Então esta expressão aqui, o domínio dela pode ser todos os reais. O domínio pode ser todos os reais, excluindo quem? 1/4. Aí vamos começar a escrever isso um pouco mais completo. Então aqui o domínio é todo x pertencente aos reais, tal que x seja diferente de 1. Isso escrito com chaves. Se eu quiser escrever com colchetes, né, o domínio seria do menos infinito até o 1, união com 1 até mais infinito. Escrita de cima ali é melhor. Se eu quiser escrever geometricamente isso, o domínio, né? Geometricamente, o domínio da minha função vai ter uma bolinha aberta exatamente no 1. Pode ser todos os elementos tirando 1. Tirando 1. Agora esse de baixo que eu acabei de fazer aqui. De baixo que eu tenho que o domínio pode ser todos os reais excluindo 1/4. Então o domínio, se todos os reais, o x pertencente aos reais, tal que x seja diferente de 1/4. Se eu quiser escrever com um colchete, o domínio vai ser do menos infinito até 1/4, união com 1/4 mais infinito. E se eu quiser escrever com notação de reta, com notação de reta, ficaria bolinha aberta no 1/4, e eu estou considerando todos os elementos. Estou considerando todos os elementos até 1/4 e a partir de 1/4. Então, primeira coisa, fuja da divisão por zero. É uma situação que a gente tem que evitar. Segunda situação, está aqui uma função, eu tenho uma função ali no item C, que é raiz quadrada de x menos 2. O que a gente sabe sobre raiz quadrada, ou raiz de índice par? Raiz de índice par, né, eu tenho aí uma raiz de um n é par. Raiz de índice par, isso não é um número real, se o x for menor do que zero. Então, se você tiver algo dentro da raiz menor do que zero, você não tem um número real, né? Você não tem o conjunto dos números reais, que é o conjunto mais abrangente que nós conhecemos até então. Então, por exemplo, você tem aqui uma função, x menos 2 dentro de uma raiz quadrada. Para que isso seja função, por exemplo, eu vou afirmar que o 1 não é elevado em ninguém.
por esta função aqui. Por que 1 não é elevado a ninguém? Porque se você aplicar vou chamar isso aqui de f de x, tá? O y igual a f de x. Se eu aplicar f de 1 seria a raiz quadrada de 1 menos 2. Isso é raiz quadrada de menos 1. Isso aqui não é número real. Não é número real. É algo que a gente ainda não sabe o que é. Não vou usar o termo não existe, tá? Porque talvez exista. Isso aqui a gente não sabe o que é. A gente não sabe o que é ainda. Muito bem. Continuando. Então, quando eu vou determinar o domínio dessa função, o domínio dessa função tem que ser todo x pertencente aos reais, tal que x menos 2 seja maior ou igual a zero. X menos 2 ser maior ou igual a zero, né? Garantir que x menos 2 seja maior ou igual a zero é dizer que o x é maior ou igual a 2. Então, aqui no caso, maior ou igual a 2. Isso na notação de chaves. Se eu quiser notação de cochete, o domínio para mim, então, vai ser do 2 fechado, pode ser maior ou igual, até o mais infinito. Essas são as notações, nem vou usar a representação de reta. Então, observação, o que você tem que ter? Dentro de raiz cujo índice for par, no caso aqui era 2, né? Eu preciso ter números não negativos. Preciso ter números não negativos. E aqui eu respondo mais uma ali. Continuando. E agora? Eu tenho um y igual 1 sobre x menos 4 mais raiz de x. E agora? O que eu vou fazer aqui? Eu tenho duas coisas acontecendo. Primeiro, eu não posso deixar que aconteça nesta divisão uma divisão por zero. E eu não posso deixar que aconteça dentro dessa raiz um número negativo. Né? Eu preciso de um número não negativo. Então, vamos ver como é que a gente resolve isso. Primeiro, eu vou considerar 1 sobre x menos 4. Eu quero que x menos 4 obrigatoriamente seja diferente de zero. É isso que eu quero. E eu quero que aqui dentro o x seja maior ou igual a zero. Então, da condição de cima, eu tenho que o x é diferente de 4. Da condição de baixo, eu tenho que o x seja maior ou igual a zero. Essas condições têm que acontecer simultaneamente. Tem que ser algo simultâneo. Ou seja, tem que acontecer o e, né? Aí eu vou dar uma justificativa, não preciso nem desenhar as retas, é apenas para explicação. Eu vou dizer o seguinte, que o que eu tenho que ter, por exemplo, aqui está o zero, bolinha fechada, como o x é maior ou igual a zero, é isso aqui. Esse é o conjunto que satisfaz essa condição de baixo aqui, essa condição 2. A condição de cima, ela é satisfeita, aqui no 4 tem que ter uma bolinha aberta. Aí eu vou achurar toda a parte que satisfaz a condição de cima. Condição de cima. A parte que me interessa é a região que satisfaz simultaneamente as duas. Ou seja, a interseção. A interseção dessas duas coisas. Eu preciso da interseção. Eu preciso da interseção dessas duas coisas para satisfazer o meu domínio. Então, projetando essas duas retas ali embaixo, eu vou ter que o zero pertence às duas simultaneamente, todos os pontos acima do zero pertencem às duas, exceto o 4. Então, o meu domínio vai ser do 0 até o 4 e do 4 para frente. Escrevendo em forma de
o domínio em forma de chaves. O domínio vai ser todo x pertencente aos reais, tal que x seja maior ou igual a 0 e x seja diferente de 4. Se eu quiser resposta geométrica, já está aqui. Se eu quiser resposta por colchete, então eu vou ter ali que vai do 0 até o 4 aberto, união do 4 até mais infinito. Fecho esse vídeo aqui. Um forte abraço a todos. Só lembrando, não existe divisão por zero e raiz de índice par, né, só se o radicando for maior ou igual a zero. Né? Raiz de índice par, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. O que está dentro da raiz, o que está dentro da raiz sempre maior ou igual a zero. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.